está estudando o livro de Tito, né? E a gente vai entrar no capítulo 2. Então, no capítulo 1, a gente vê que o apóstolo Paulo instruiu, né, bastante da igreja e também sobre Tito, né, no capítulo, né, que fala sobre a igreja de Creta, né, que ela se identifica Tito também como presbítero, né, e a gente vê assim que ele foi desenvolvido assim, para as pessoas andaram no caminho do Senhor Jesus Cristo, né. Sabemos que ali houve bastante trabalho também, que existia um ensinamento, né, de fábulas humanas, né. Então a gente vê que teve muito trabalho e o apóstolo Paulo ele falou, né, que para Tito, né, que era para pegar bem firme na palavra do Evangelho, né, para que essas pessoas olhassem a verdadeira doutrina de Cristo, né, e reconhecessem Cristo como Salvador, né. Então a gente podemos pensar, né, sobre essa obediência, né, que é bem importante, né, e a gente vê como o Tito era um servo fiel, né, um servo de confiança de Paulo, né. Então a gente vê que para Paulo era uma honra contar com esses irmãos, né. A gente podemos, que a gente fala sobre Tito, mas também ele, em outras ocasiões ele contou com Timóteo também, né, que estava fazendo trabalho em outros locais também. Então a gente vê que era servo de confiança, né. Então a gente vê que, graças a Deus, né, o trabalho da igreja naquela época lá, então eles tinham bastante colaboradores fiéis que faziam o trabalho da igreja, né. Então a gente vê que eles tomavam todo cuidado, né, com a verdadeira doutrina de Cristo, né, para que esse evangelho, né, chegasse até nós de uma maneira correta e justa. Então a gente vê que mesmo assim hoje a gente tem algumas confusões ainda, né. Imagina se eles não se esforçassem tanto, né, para que essa doutrina chegasse de uma maneira verdadeira e pura diante da gente, né. Como que não ia ser, né? Ia ser bem pior. Então, graças a Deus, ainda que temos, né, qualidade daquelas pessoas que realmente querem servir o Senhor e olhar o trabalho do Senhor do jeito que Ele quer, realmente essas pessoas vão ter sobre essa sã doutrina, né, que seguem, né, o caminho de Jesus Cristo, né. Então, a gente vê que essa abordagem é muito importante. Então, aqui a gente vamos entrar no capítulo 2 de Tito, no versículo 1, que fala: mas vocês ensinam o que está de acordo com a sã doutrina, né. Então, aqui a gente vê sobre isso, né, que ele já falou no capítulo 1 e no capítulo 2 também ele ressalta isso, né, sobre vocês ensinar de acordo com o que está com a sã doutrina. Então a gente vê sobre a responsabilidade, né, sobre a qualidade, né, que o apóstolo Paulo fala para Tito, para tomar cuidado e fazer tudo que é de acordo com a sã doutrina, né. Então a gente vê que a doutrina de Cristo, ela é muito boa assim e muito respeitável, né, sobre a sã doutrina, né. No versículo 2 aqui ele fala assim: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis e sensatos, sadios na fé e no amor e na perseverança, né. Então aqui ele fala muito, né, sobre as pessoas, né, os homens mais idosos, né, que seja moderado, né, e respeitável e sensato, sadio na fé e no amor, na perseverança. Então aqui a gente pode ver sobre a responsabilidade, né, dessas pessoas mais velhas, ensinar os mais novos, né, e eles mostrar, né, esse respeito e mostrar o seu conhecimento e tudo que ele aprendeu na sua vida, né, essa maturidade, né. Então aqui a gente vê sobre essa importância, né, que a gente vê que dá para olhar aqui nesse sentido, né, como fala de pessoas idosas, então a gente vê que no trabalho de Deus, no trabalho de Cristo Jesus, não existe aposentadoria, né. A gente vê assim que existe sempre a perseverança na fé e sempre a constância da pessoa procurar fazer aquilo que o Senhor quer, né, para que essas pessoas possam ensinar aquelas pessoas mais jovens, né. Então aqui a gente podemos ver que hoje a gente vê muito as pessoas comentar por aí sobre essa geração de hoje, né. Eles muitas vezes as pessoas até faz algumas críticas, né, fala sobre que essa geração de hoje, chama até de geração G, fala que é uma geração que não quer saber de nada, e a gente podemos que não podemos ver assim, né. Eu, graças a Deus, eu não tenho nada que falar dos meus filhos, né, até vejo eles que eles são pessoas boa, né, pessoas que estuda, trabalha, né, e sempre firme. Eu acredito que tem outros irmãos também que têm essa qualidade, né, que tem esses filhos bons, né. Então aqui a gente podemos ver que não podemos deixar o que mais que as pessoas falam, né, sobre a teoria de hoje, assim, muitas vezes a gente podemos até desanimar, falar: essa geração de hoje não tem jeito, né. Então aqui a gente podemos ver o que o Senhor deixa, aqui é a responsabilidade das pessoas mais velhas, sempre ver a qualidade
aquilo que o Senhor quer e a gente sempre persistir, né? Que a gente sempre que vai ter pessoas, né, jovens bons, jovens maravilhosos, né, que é fiel para sua família, pessoas justas, né, que trabalha, estuda, né, e que traz um bom procedimento, né. E até a gente vê que esses jovens também, ele pode ser até uma luz para os outros jovens que estão num caminho meio errado e perdido, né. Então aqui a gente podemos ver que isso é importante, né. Então aqui a gente vê sobre essas pessoas mais velhas, né, que fala aqui, né, que tem que estar sempre com esperança de estar sempre ensinando aquelas pessoas mais jovens, né, e sempre falando da palavra do Senhor, né. Então aqui ele fala que do mesmo jeito também, ele fala sobre as mulheres, no versículo 3 aqui fala: "Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenha conduta reverente, não seja caluniadora, nem escravizada a muito vinho, que seja mestre do bem." Então aqui a gente vê que nessa mesma qualidade ele fala para as mulheres também, as mulheres idosas, né, que elas sejam assim mulheres que tenha bastante conduta, né, reverência, né, nas coisas de Deus, né, que ela não seja caluniadora, né, e nem se escravize a muito vinho, né, que seja mestre do bem, né. Então aqui a gente podemos ver que mostra bastante qualidade, né, sobre a mulher, né, que ela seja uma pessoa boa, né, que ela tenha essa característica de ensinar as mulheres mais novas, né, e isso vem do Senhor, né. Então a gente vê que no mesmo jeito que coloca para o homem, né, ter essa responsabilidade, que as mulheres mais velhas tenham também com as mulheres mais novas, né, principalmente na igreja. Aqui a gente fala assim para a mulher não ser dada também, não ser entregue a muito vinho, né. A gente vê como fala no livro de Tito, né, que está falando sobre a qualificação dos presbíteros, fala que o presbítero também que não seja entregue a muito vinho, né. Então aqui a gente vê que dá um exemplo assim meio esquisito, assim, que quando fala para não ser entregue a muito vinho, significa o quê? Será que dá, que pode beber um pouco, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Eu acredito assim que isso é uma coisa bastante perigosa, né? Porque a gente vê assim que como se não dá uma condenação assim de zero, assim que não é para fazer de nada, a gente podemos ver que o respeito diante do Senhor, se a gente vê que tudo que é ruim e a gente vê que não é bom, tem que ser descartado para fora, né? Então eu acredito assim que não deveria fazer nada, né? Nem beber nem um pouquinho, né? Então a gente vê que muitas pessoas por aí pode até achar assim, que não pode se escandalizar na bebida, né? Você tem que ter uma consciência boa, não pode se escandalizar para que não venha fazer outros tropeçar, né? Mas eu acho que isso também é uma maneira errada. Eu acho que não tem que ser entregue a nada, né? Então, isso é uma situação que eu penso. Muitas vezes as pessoas também podem pensar, mas a Bíblia não está condenando assim geral nessa qualidade sobre a bebida, né? Não está falando que não pode. Então a gente podemos pensar assim das coisas que é boa e das coisas que é ruim. Que as coisas que é ruim a gente deve descartar e ficar sempre com as coisas boas que é agradável ao Senhor, né? Então aqui a gente podemos ver que tem essa parte assim que deixa assim um pouco assim a desejar no sentido assim que de condenar assim de uma vez, né? Mas a gente vê assim que devemos estar sempre pronto, né, para respeitar, né, e fazer aquilo que o Senhor quer. No versículo 4 aqui fala: a fim de instruir aos jovens recém-casados a amar ao marido e aos filhos, né? Então aqui também fala sobre isso, né? Sobre a fim de instruir, né, os jovens, né, recém-casados amarem o marido e seus filhos, né? Então a gente podemos dizer que é uma pessoa recém-casada, né? A gente vê assim que no começo assim é bem difícil o casamento, né? Pelo menos para mim, acho que os primeiros 3 anos de casamento assim foi muito difícil. Foi assim uma bordoada, uma pancada, muitas dificuldades, muitos problemas, mas depois a gente vai se amadurecendo, vai acostumando, né? A gente vai conseguindo viver melhor, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo viver bem com a minha família, com a minha esposa, se deu muito bem. Mas no começo eu tive uns problemas difíceis também. Acho que todo mundo tem, né? Mas a gente vê sobre os jovens recém-casados, né? Geralmente, um está conhecendo o outro, né? Às vezes tem costume diferente, né? Então a gente vê que ela fala assim que deve amar um ao outro, né? E ter essa qualidade, né? De ser abençoada diante de Deus, né? Então aqui a gente podemos ver assim, que podemos pensar até sobre a qualidade da igreja, né? A gente podemos até ver pensar sobre as dificuldades das pessoas que é recém-casado, né? Aquelas pessoas que têm mais qualidade, né? Que a pessoa também seja
sensata, né, para poder dar algum conselho, né, e poder ajudar, né. Então aqui a gente podemos pensar, né, que a palavra de Deus, ela instrui as pessoas em todas as coisas que é boa, né, e que é justa, e vem do Senhor, né. No versículo 5 aqui fala: a ser sensata, puras e boas donas de casas, bondosa, sujeita ao marido, e para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Então é que ela deixa bem claro, né? Seria aqui no sentido, a mulher que elas têm que ser assim, uma mulher sensata, pura, né? Boa dona de casa, né? Bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Então a gente vê sobre essa qualidade aqui que fala, né? A mulher, né? Que tem que ser uma boa dona de casa, tem que ser sensata, né? Tem que ser pura, né? Obediente a seu marido, e não pode deixar defamar, né? A palavra de Deus, né? Que as coisas de Deus não sejam escandalizadas, né? Pelas suas atitudes ruins, né? Então a gente vê que uma atitude correta e justa, né? Ela sempre vai dar uma luz para as coisas de Deus, né? Até para outras pessoas que estão vendo, né? A gente podemos ver sobre essa pureza no caminho de Deus, ela ajuda muito, né? Então é importante. No versículo 6 aqui fala: e do mesmo modo quanto ao mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejas moderado, né? Então, que a gente podemos ver, né, que devemos pensar, né, sobre esse mesmo modo, né, que os mais jovens, né, exorte-os para que todas as coisas sejam moderadas, né? Então a gente vê que a exortação, né, é sempre importante no trabalho de Deus, né? Que as pessoas sejam sempre mais firme no Senhor, né? Então a gente podemos ver que até na palavra de Deus, na Escritura, existem muitas exortações para todas as situações, né? Para jovens, sem casado, fracos na fé e tudo mais, né? Então a exortação é importante que tenha para que as pessoas olhem para o Senhor, né? E tenha vontade, né? De ficar firme no Senhor, né? No versículo 7 aqui fala, né? Seja vocês mesmos um exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade, reverências. Então aqui fala, né, que como esse trabalho aqui seria para ser surgido lá na igreja de Creta, né, então fala sobre para cada um das pessoas, né, que tem esse exemplo, né, um exemplo, né, de boas obras, né, no ensino e mestre da integridade, né, e tenha reverência, né. Então quando ele fala sobre mestre, né, seria aquelas pessoas que ensinam, né, então uma pessoa tem que ter integridade, né, tem que ter uma boa reverência, né. Então essa qualidade ela tem que ter na onde? Lá na igreja de Creta. Então é isso que a gente vê que o apóstolo Paulo estava preocupado, né, com essa congregação, né, ele sabia que Tito fazia parte desse local, né, então aqui o apóstolo Paulo ele exorta Tito, né, para que essas coisas aconteçam na igreja, né, que cada um tenha essa integridade, né, de ser justo, né, de ter reverência no trabalho do Senhor, né. Então é que até falando no versículo 8, fala que sua linguagem sadia e irrepreensíveis, para que o adversário seja envergonhado, e não seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito, né? Então aqui fala, deixa bem claro, né, que a linguagem daquelas pessoas da igreja, né, ela tem que ser como assim, uma linguagem sadia, né? Uma linguagem sadia, né, e irrepreensíveis, né? Para que o seu adversário seja envergonhado, né? Então aqui a gente podemos ver que daí eles não podiam ter nada a dizer ao nosso respeito, né? Então aqui a gente podemos ver que uma palavra sadia, né? A conversa pura, sadia, ela é agradável, né? E ela não vai ser envergonhada, né? Então aqui a gente podemos até pensar sobre a qualidade, né, da palavra do cristão, né? Ela tem que ter sempre esse tempero, né, sadio, né? E principalmente ali na igreja de Creta, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele olhava sobre isso, né? E estava exortando a Tito que essas coisas acontecessem na igreja, né? Então a gente vê como no meio de tanta qualidade, assim, no meio de tanto temor ao Senhor, e de tanto respeito que esses apóstolos tinham sobre essas doutrinas, né, que tinha que ser ensinado de uma maneira pura, né, que eles tinham que ser verdadeiros e justos, né, e até para contrariar sobre algumas aquelas pessoas que vinham com alguma doutrina falsa, como a gente viu no capítulo 1, sobre doutrina humana, fábulas, essas coisas, né? Então aqui a gente podemos ver que isso era o respeito que eles tinham sobre a qualidade do trabalho que ia ser envolvido na igreja de Creta, com em outras igrejas que foi envolvido naquela época, né? Então a gente vê que através desses esforços, dessa pureza, desses irmãos fazendo o trabalho,
a gente vê que esse trabalho chegou até nós hoje, né? Então devemos dar graças a Deus por isso, né? O trabalho desses irmãos, eles não foi em vão, né? Eles foi assim feito de uma maneira boa, agradável ao Senhor, que o Senhor abençoou e chegou até nós, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, que as bênçãos de Deus, ela vai até os confins do mundo, né? Que a gente vê que esse trabalho foi realizado lá num local bem longe e ela chegou até aqui onde nós está, né? Que esse lugar tão longe, né? E a gente vê que isso só pode vir do Senhor, né? Sobre o poder de Deus, sobre o poder do Evangelho, né? No versículo 9 aqui fala: quando aos servos que sejas em tudo obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejas respondões, né? Então aqui ela deixa bem claro, né? Que o servo do Senhor, né? Que seja tudo obediente, né? Então a gente vê que o servo do Senhor tem que ser obediente ao seu Senhor e dando-lhe motivo e satisfações que não seja respondões, né? Que a gente podemos pensar também sobre uma pessoa, né? Que ela trabalha, né? Ela é empregada. Então, se ela é empregada, ela trabalha numa empresa, em outro lugar, né? Então, como é que essa pessoa tem que ser? Ela tem que ser obediente ao seu Senhor, né? Então, ela tem que ser obediente e ela não pode ser o quê? Aquela pessoa respondão, pessoa mal criada, né? Então, a gente vê com uma pessoa insatisfeita, o que ela vai fazer? Ela vai ser mal criada, vai responder, porque ela vai mostrar que ela não está nem aí por aquilo. Então, a gente vê que isso é uma coisa desagradável para aquelas pessoas que servem a Deus, né? Por mais que a pessoa não esteja feliz no seu emprego, né? Então ela não pode ser respondão e ser mal criada, né? Porque ela tem que lembrar que primeiramente ela é serva de Cristo Jesus e ela tem que ser obediente, né, aos seus patrões, né? Então aqui a gente vê, né, que como que a gente vai ser obediente a nosso Deus, ser obediente a Cristo Jesus, mas na hora da gente obedecer os nossos chefes lá fora, a gente vai ser o quê? Mal criado e respondão, né? Então a gente vai querer demonstrar que a gente não está nem aí com aquilo, né? E até um motivo de satisfazer, ó. Não estou nem aí com essa empresa, não estou nem aí com você. Sabe que tem muitas pessoas que faz isso para mostrar, né, que ela não liga mesmo. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê que o servo de Deus, ele não deve ser assim, né? Tem que ser moderado, né? Então como é que a pessoa vai agradar a Deus, né, servindo ao Senhor, agradar a Deus aqui na igreja, mas quando ele sair daqui que vai prestar conta do seu serviço em outros lugares, ela vai ser aquela pessoa mal criada, né? Aquela pessoa assim bem rude, né? Pessoas difíceis de lidar. Então a gente sabe que em todo lugar tem, né, aquelas pessoas que é difícil de lidar, porque é uma pessoa mal criada, é uma pessoa desobediente, uma pessoa que está sempre tomando motivo assim para discutir, para discordar, né? Então a gente sempre sabe que existem essas pessoas, né? Que é difícil até de conversar, né? Porque a pessoa só quer fazer o que ela quer e só o que ela fala que é importante. Ouvir para ela não é muito bom, né? Então a gente tem que se policiar em todas essas coisas, né? Que a gente tem que ser uma pessoa agradável, né? Para a gente ser agradável a Deus, né? A gente tem que ser agradável às outras pessoas também, né? Porque senão Deus não vai se agradar de nós, né? Então aqui no versículo 10 aqui fala: nem furte, mas que dê prova de toda a fidelidade, a fim de que todas as coisas manifestam a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Aqui fala sobre a pessoa que não furte. A gente sabe que furtar seria assim pegar alguma coisa escondida. Quando você vê que isso aqui não tem ninguém vendo, você pega aquela coisa escondida que não é seu, você toma proveito disso e leva para você. E só ninguém está me vendo, então não vai ter como provar, né? Ninguém vai saber que fui eu que peguei isso aqui. Uma pessoa pega e leva para ele, mas está pegando, se apoderando de uma coisa que não é seu, né? Então a gente vê que muitas vezes, realmente, num lugar que tem muitas pessoas, não vai ter como a pessoa fala assim: foi você porque ninguém viu, e a pessoa se apodera daquilo. Às vezes pode ser uma coisa pequena que a pessoa pega, põe no bolso, leva embora, ou coloque na sua mochila. Então, e sem prova também, já, a gente sabe que para você já acusar uma pessoa sem prova, ninguém vai fazer isso, né? Porque senão pode cair tudo sobre a pessoa, né? Então, a coisa vai morrer por ali. A gente sabe que as pessoas tomam proveito disso. Mas só que a gente tem que ver que realmente, talvez não vai ter ninguém vendo mesmo. Você pode até se dar bem com isso, mas só que tem nosso Deus lá em cima que está vendo. A gente sabe que Deus vê todas as coisas, né? Então, qualquer atitude que você faz, quando você pega uma coisa que não é seu, Deus está vendo, ele não vai se agradar daquilo. Uma pessoa tem que ser justo, né? Então, aqui fala nem furte, né? Mas que
que dê prova de toda fidelidade, né? Então a gente vê que a fidelidade, né? A prova de toda fidelidade, né? A fidelidade é uma coisa que vem de quem? Vem de Deus, por quê? Porque Deus é fiel. Se Deus é fiel e é justo, então a fidelidade vem dele. Então tudo que vem de Deus é bom e a gente tem que catar para nós. Então a fidelidade é sendo uma coisa que a gente tem que pegar para a gente, né? Todas as coisas boas que vêm de Deus a gente tem que pegar para nós, a fim de que nem todas as coisas manifestam a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então a gente vê que essa beleza de Deus, né, nosso Salvador, né, é a beleza que vem de Deus. A gente podemos considerar também, como estava falando aqui sobre a doutrina, né, que seria a doutrina de Cristo. Né? É uma beleza que vem do nosso Deus, né? É uma beleza que na verdade faz a gente se refletir no Senhor, né? Refletir no Senhor, para que Deus esteja com cada um de nós, né? Que nós seja abençoado por isso. Então aqui no versículo, até o versículo 10 aqui, alguém tem algum comentário? Até o versículo 10 que foi comentado aqui. Eu acho interessante quando você comparar o versículo número 1, o capítulo 1, versículo 1, fala que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé e é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, assim, né, se a gente parasse para pensar, né, toda a humanidade, parasse para pensar nas coisas de Deus, você vê que tudo que você leu aí, do versículo 1 até o 10, seria a humanidade muito melhor do que ela é. E aquele cuidado com o mais idoso, cuidado com os jovens, cuidado um com o outro, né? Coisa que muitas vezes o ser humano não pensa mais. É aquilo de viver o seu eu. Né? Eu preciso me dar bem, eu preciso ser bom, eu preciso me preocupar com ele. Não se preocupa tanto com o próximo. Né? E aqui ele ensinando a Tito se preocupar com ele, sim, mas ele nas coisas de Deus. E ele assim ajudando o próximo. Então, assim, se fosse, né, a humanidade fosse vista, como é aqui no versículo 1, se fosse viver a verdade de Deus aí, a gente vivia no paraíso. Certeza. Na verdade, se as pessoas fossem olhar para as coisas de Deus do jeito que ela é, a gente teria um mundo muito melhor, né? Ia ser prazeroso viver nesse mundo, né? Mas a gente vê assim que a maioria das pessoas muitas vezes não se interessa, né? Por isso que o mundo vive nessa confusão. Né? Aí a gente, mesmo sendo uma minoria, mas a gente tem que fazer a diferença, né? Que as bênçãos de Deus estão sobre nós. No versículo 11 aqui fala, né? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos, né? Então a gente vê sobre isso, né? Que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo a salvação a todos, né? Então devemos dar graças a Deus por isso, né? Dar graças a Deus por isso que a sua graça, né, ela se manifestou trazendo a salvação a todos nós, né? Sabemos que nós merecemos essas bênçãos de jeito nenhum, mas a graça de Deus, ela é maior do que tudo isso, né? O amor de Deus, ele é maior do que nós podemos pensar, né? Que fala, e a ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, né? Então que ela deixa bem claro, né? Que nós devemos viver nesse mundo com bastante piedade, né? E não devemos deixar essas paixões mundanas, né? Participar da nossa vida, né? Devemos ser sensato e justo diante das coisas que Deus coloca em nossas vidas, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre essa palavra do Senhor, né? Que deixa duas situações diferentes, mas devemos ficar sempre aquilo que o Senhor coloca, né? Que as paixões mundanas, né? Que traz no mundo, né? Que muitas vezes chama a atenção do mundo, né? Devemos ficar fora da nossa vida, né? Devemos ficar sensato, né? Com a justiça piedosa de Deus, né? Sabemos que Deus, ele é justo, né? E ele se agrada daquilo que é bom, né? No versículo 13 aqui fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Então devemos estar sempre, né? Aguardando, né?
essa bendita esperança, né, da manifestação da glória de nosso Senhor, né, do grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Sabemos que isso aí é uma coisa boa, né, ter essa esperança em Cristo Jesus, né, porque sabemos que por mais que a gente se encontrar dificuldade aqui nesse mundo, e vai se tornar difícil, muitas vezes a gente vai ficar chateado, carregado com essas coisas daqui, mas quando a gente pensar sobre a esperança que vamos ter o Senhor no céu, isso vai dar um alívio para nós, né? Sabemos que isso aí vai dar um refrigério, né? Muitas vezes a gente vai pensar, então vai valer a pena, né? Estou sofrendo enquanto estou aqui, mas a hora que eu partir deste mundo ou quando Cristo voltar, eu vou ter uma vida melhor com Ele, né? Então isso aí dá uma esperança boa para cada um de nós, né? Porque sabemos que aqui nesse mundo, com certeza a gente vamos ter essa dificuldade, muitas vezes vamos sobrecarregar e vamos ficar desanimados, né? Então a gente vê que quando a gente fica desanimado é uma coisa assim que a gente não vai ter vontade de fazer nada, vamos ficar triste, né? E sem vontade de fazer as coisas, né? Mas quando a gente pensar na esperança de Cristo, aí a gente volta a se animar, porque a esperança de Cristo Jesus é uma das coisas melhores que tem, né? Então é através dessa esperança que devemos viver, né? A esperança de estar com o Senhor no céu, né? Nós sabemos que vale a pena, né? Cada um de nós deslocar dos nossos lares e vir aqui para servir a Cristo Jesus, porque sabemos que essa esperança, né? Ela vem dele, é uma esperança maravilhosa. E sabemos que isso é o melhor presente que devemos almejar, né? Estar com Cristo Jesus. No versículo 14 aqui fala: e ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado e praticado de boa obra, né? Então aqui a gente vê que devemos estar sempre, né, se purificando diante do nosso Senhor, para si mesmo devemos ser o que? Um povo exclusivamente de Deus, né, na prática de boas obras. Então aqui a gente podemos analisar sobre essas qualidades, esses versículos, né? É um versículo muito importante, né? Sabemos que nós somos um povo exclusivo de Deus, porque o nosso Senhor nos escolheu, e como mostrou aqui nos versículos, né, a gente vê que a graça, a misericórdia, a salvação vem de Cristo Jesus, né? E Ele deixou isso para nós, né? Ele deixou isso para nós, então devemos estar sempre, né, nos purificando, né, e buscando, né, ao Senhor, e devemos, como igreja, devemos ser o que? Um povo exclusivamente obediente, né? E na prática das boas obras de Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Sabemos que isso vai fazer cada um de nós ter uma vida melhor com Cristo, né? Que Deus possa nos abençoar, cada um de nós, né? Que devemos estar sempre nos purificando, né? E tendo sempre essa qualidade de dedicar, né, essa boas obras e prática que vem do Senhor, né? Sabemos que isso é que Ele quer de cada um de nós. No versículo 15 aqui fala: ensine estas coisas também, exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze a você, né? Então aqui ele deixa bem claro no versículo 5 que devemos olhar para todas essas coisas que o Senhor colocou aqui nas Escrituras, devemos colocar em prática, né? Então devemos ensinar as outras pessoas, né? Que fala aqui que ensine também, né? E devemos exortar as outras pessoas e também repreender ela quando ela estiver em algumas situações erradas, e devemos fazer isso com toda autoridade. Mas essa autoridade, ela vem de quem? Nossa, não. Ela vem do Senhor, né? Então devemos ter autoridade naquilo que o Senhor nos coloca. E que ninguém despreze a você, né? Porque, na verdade, não vai desprezar porque a pessoa está fazendo aquilo que é correto, né? Quando você está fazendo uma coisa que é boa para ajudar a pessoa, então a pessoa não vai te desprezar. Pelo contrário, ela vai ter respeito por você. Então a gente devemos ter essa confiança. A gente vê como a gente olhava para a vida dos apóstolos, a gente vê que eles tinham bastante ousadia em fazer isso, né? As coisas de Deus, né? Eles faziam, repreendiam as pessoas quando era necessário, com bastante ousadia, porque eles sabiam que aquilo vinha do Senhor, né? Sabemos que muitas vezes nós, como servo de Deus, muitas vezes a gente acaba deixando a desejar muitas qualidades como essa, porque muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes, de magoar algum irmão, deixar aquela pessoa triste, né? Muitas vezes, muitas coisas a gente deixa de falar, né? Até ajudar, porque a gente muitas vezes a gente não quer entrar, né, em atrito, em conflito, mas muitas vezes a pessoa está precisando de uma ajuda e está precisando de ouvir as coisas boas que vêm do Senhor, né? Então a gente vê que os apóstolos de Cristo Jesus, eles não deixavam essas coisas ficar para trás, né? Eles não deixavam passar.
Então eles colocavam as coisas de Deus em prática nas suas vidas, né? Então a gente podemos ver que isso é uma lição para cada um de nós, que todos nós somos servos de Cristo, sabemos que nós temos que ter essa qualidade aqui de um ajudar o outro, para que cada um de nós possamos servir ao Senhor melhor, né? Então a gente vê que a igreja de Deus, ela é um trabalho, né, das pessoas que querem servir a Deus, né? E devemos amar um ao outro e ajudar um ao outro de uma maneira correta e justa diante de Deus, né? Sabemos que isso aqui é bastante importante para a gente colocar em nossa vida. Deixa o carro passar. Porque a gente podemos pensar bastante sobre isso, né? Sobre essa necessidade, né, de fazer o trabalho de Deus, né, como um bom exemplo, né, sobre ser servo de Deus, né, sobre essa sua missão, né, que Ele colocou aqui entre pessoas mais velhas, jovens, né, esposa. E tudo isso é uma qualidade que o Senhor colocou para cada um de nós, né? Devemos servir ao Senhor, né, e ter esse motivo também forte, né, para comportar, né, de acordo com a sã doutrina. Sabemos que a sã doutrina de Cristo não é uma coisa assim importante, né, que o apóstolo Paulo aqui ele coloca para Tito, né, que a sã doutrina é uma das coisas mais importantes. Ele fala que você não desvia da sã doutrina, né? Então, a doutrina de Cristo é uma das coisas mais importantes que devemos colocar em nossas vidas, né? A gente vê que qualquer ocasião para os incrédulos, né, serem acusados sobre isso, né, sobre essas impiedades, né? Então a gente vê que por mais dificuldade que eles viram lá no capítulo 1, a gente vê que eles foram firmes no Senhor, né? Pregaram a palavra do Senhor de uma maneira pura e boa, né? A gente vê que a palavra de Deus, né, não fosse difamada, né? Então a gente vê que o cristão aqui eles podiam, né, e fizeram, né, que sobre a doutrina de Cristo, né, fosse uma das coisas mais importantes na sua vida, né? Então eles lutaram por isso e muitos morreram por isso, né? Por pregar a verdade, por fazer aquilo que era correto diante de Deus, né? Então por mais que ele sabia que muitas pessoas não ia gostar, ia ficar chateado, como teve a perseguição, mas ele sempre fazia que era aquilo que Deus quisia. Então eles falavam, eles mesmos falaram entre eles, né? E o importante era agradar a Deus e não as pessoas e os homens, né? Então a gente vê que eles lutaram por isso, né? Graças a Deus por isso, né? Então a gente vê que Paulo também continua observando, né? Em geral, né? Que o cristão deveria viver de acordo com a sã doutrina, como a gente vimos no versículo, né? Então essa sã doutrina é uma coisa assim, bem importante para a gente pensar, né? Que seria a palavra de Deus, né? E Deus mostrou sobre a sua graça para com a humanidade, né? Enviando seu Filho para morrer na cruz. Jesus morreu para redimir os homens de sua iniquidade, assim provando para si próprio um povo especial, purificado e zeloso de boas obras, né? Então a gente vê que Cristo ele não morreu na cruz, irmão. Então se Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos salvar e nós devemos fazer o quê? Devemos ser zelosos, né, com as suas boas obras, né? Sobre a purificação que vem de Jesus Cristo, né? Então aqui a gente vê que o Evangelho, né, ela nos ajuda muito a refletir sobre essas coisas boas, né? Então a gente vê que a mensagem do Evangelho é que podemos tornar-nos parte deste povo, né, especial, que quisemos deixar a impiedade e paixões pecaminosas do mundo, né, de viver de acordo com a sã doutrina. Então a gente podemos deixar todas as coisas ruins que não prestam para o lado de fora, né, e devemos ter essa qualidade, né, de tudo aquilo que é bom, a gente acatar para nós, né, para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus, né. Então que a gente podemos refletir muito sobre isso, né, para que a gente podemos ficar firme no Senhor, né. Então aqui até o versículo do capítulo 2 foi lido até o versículo 15. Alguém tem algum comentário para falar sobre isso? Esses versículos que foi lido aqui? A minha filha, ela sabe fazer caligrafia assim, né? Muito bonito. Aí eu vou pedir para ela pegar esse finalzinho do versículo 10 e fazer escrever esse bonitinho para mim assim, ó. Ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
e vou pôr do lado da minha mesa de trabalho. Porque, às vezes, quando vê essa rotina do dia a dia, o cansaço, você, às vezes, fico desmotivado, sabe? Aí você enfrenta as dificuldades do serviço, às vezes não tem um apoio, e aquela coisa do tédio do dia a dia. Aí, às vezes, você, no seu momento de lazer, ao invés de investir em algo mais produtivo, você só quer ficar descansando. Né? Mas quando eu vejo assim, quando você colocar esse versículo assim, ó, ornar em todas as coisas do doutrina de Cristo, eu vou querer fazer as coisas com um pouco mais de excelência. Porque se eu for procurar a motivação simplesmente no reconhecimento das outras pessoas, nas vantagens que está dando ali, muitas vezes eu posso querer só fazer o basicão. Mas se eu tiver em todas as coisas querendo honrar Cristo, né, mostrar uma diferença assim, para que Cristo seja enaltecido, eu acho que é um pouco maior essa motivação. Né? Quando você estava falando de exame, vontade de emprego e tal, a gente fica enfraquecido mesmo, sabe? Tá lá, vou levar as coisas como dá, né? E você desiste de se aprimorar, de fazer as coisas com mais qualidade. Esse versículo foi bom escutar isso. Eu vou pedir para a Sofia fazer lá. Eu vou ali para toda vez que eu me sentir desanimado, né? Eu dar uma olhada para aquilo e falar, pregar o Evangelho não é só eu citar um versículo, eu pregar, mas eu fazer as coisas com diferença, né? Porque é isso que eu estou ensinando aqui, né? Dos funcionários, dos escravos, das donas de casa, né? das irmãs mais velhas, das mais novas. Tudo você deixar o Evangelho mais atrativo para as pessoas. Porque quando você faz as coisas de qualquer jeito, leva uma vida aí de esperança, né? A pessoa fala assim, conhece Cristo, mas olha, qual é a diferença dessa pessoa do mundo? Entendeu? Não tem diferença nenhuma. Tem que ter uma diferença. Não é questão de que você está falando assim, excelência, eu sou bom, não é por aí. Não. Mas de ver que é o Senhor que a gente quer agradar todo momento, né? Então, e muitas vezes a gente vê que é difícil motivar. Verdade. Esse mundo, sabe? Deus não perdeu o brilho nos olhos. Gente do cotidiano aí, bastante. Mas eu acho que o amor que a gente tem por Deus ajuda a gente. É isso. O que a gente viu nesse capítulo 2 aqui, a gente vê assim que, na verdade, assim, ele deixou bastante assim, trabalho da pessoa no sentido assim de responsabilidade, né? Responsabilidade falando dos homens, das mulheres, dos jovens, né? Ser obediente aos mais velhos e muita coisa, né? Então a gente vê sobre tudo isso, quando foi falando também sobre a doutrina de Cristo, né? Que seria a sã doutrina de Cristo, significa que para a gente ter a sã doutrina de Cristo, a gente não pode ser relaxado, né? Então não tem como servir a Deus de uma maneira relaxada, né? Então é aonde que a gente devemos se policiar, né? Como que eu vou servir a Cristo? De maneira verdadeira, de uma maneira pura. Então para isso tem que ter qualidade e tem que se esforçar, né? Porque até como a gente comentou sobre alguma coisa sobre trabalho, né? Uma pessoa, às vezes ele pega lá 14, 15 anos de empresa, pensa assim, se a firma me mandar embora vai ser bom que eu vou receber minha grana, né? Então essa pessoa dessa, ela vai bater de frente com o chefe, vai bater de frente com qualquer um, porque ela sabe que para ela, se ela for mandada embora, ela vai ser lucro, né? Talvez ela vai querer aquilo. Mas a gente vê que uma maneira de ficar brigando, respondendo e discutindo não vai ser bom diante de Deus, né? Então a gente vê que, na verdade, a responsabilidade que Deus deixa aqui para nós, ela vai abranger em todo lugar, né? Então, é uma coisa assim que a gente vai pesar na nossa vida, né? Como é que eu vou servir a Cristo? Só aqui na igreja não dá, né? Tem que ser em todos os lugares. Então a gente vê que a gente tem esse preço a pagar, mas esse preço vai valer a pena, porque um dia podemos estar lá com Deus, né? Então devemos esforçar. Significa que muitas vezes é melhor a gente se prejudicar aqui para ter a salvação lá com o Senhor, né? Então a gente vê que não tem como servir o Senhor relaxadamente, né? Devemos estar sempre puro, né? Diante do Senhor, né? Você está sempre se purificando, né? Deus nos abençoe.